Olá, meu amigo e minha amiga. A Polícia Federal, como nós todos já sabemos, e mediante também uma série de publicações que nós vimos nos últimos dias, já possuiria elementos suficientes para concluir inquéritos que incriminam cada vez mais a figura do ex-presidente da República, o inelegível. Mas como concluir inquéritos se a cada instante novos crimes aparecem e novas provas são reveladas? Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo nesse momento aqui no Brasil. O que compete a todos nós da sociedade brasileira é ficar cobrando cada vez mais que a Polícia Federal conclua de uma vez por todas esses inquéritos para que no final da história nós possamos enxergar a justiça sendo feita aqui no nosso país contra essa criatura e muitos dos seus auxiliares pelos males que causaram ao povo brasileiro, né? Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos e também de algumas estratégias que a extrema-direita está fazendo uso aqui no nosso país para tentar desviar o foco, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, não se esqueça. Dê sempre seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, a expectativa geral era de que até o final dessa semana, né, a gente tivesse uma novidade aí, né? Mas o que ninguém estava detectando é esse tipo de situação aqui, ó. Polícia Federal descobre vídeo com nova joia negociada por emissário de Bolsonaro. Suspeita-se que a joia tenha sido um presente recebido por Jair Bolsonaro durante o mandato como presidente da República. Bom, está em alguns jornais também, né? Polícia Federal descobre nova joia nos Estados Unidos durante investigação contra Bolsonaro. Investigadores suspeitam que o ex-presidente também tenha recebido item de luxo e por aí vai, né? Bom, esse inquérito aí, gente, ele já estava bem desenhado, nós todos já sabemos de todos os fatos, né? Agora, é uma nova revelação. E quando a denúncia for feita pelo Procurador-Geral da República, quando a gente tiver a defesa do inelegível sendo organizada, muitas dessas histórias, elas virão a público, né? A gente terá acesso a muitas imagens. Isso vai fazer com que muitas pessoas que acreditavam na figura do inelegível percebam exatamente que nós tivemos aqui à frente do nosso país uma pessoa absolutamente desqualificada e desclassificada, né? Um mero batedor de carteiras que chegou até a presidência da República, um mero ladrão de Rolex, para falar no português bem claro, né? Bom, e o que eles andam fazendo? Tentando desviar as atenções. Essas eleições que ocorreram agora para o Parlamento Europeu, elas não deram uma vitória para a extrema-direita. A extrema-direita no Parlamento Europeu, ela não é a força majoritária. O que se comemora nesse campo da extrema-direita é que eles aumentaram o número de cadeiras deles, né? Que chegou a um percentual de 3%. Mas eles estão comemorando isso como se fosse a vitória geral da extrema-direita no planeta, né? E o mais curioso nessa história é a interpretação equivocada, a interpretação míope que eles fazem de propósito, né? Para reforçar aqui o discurso deles aqui internamente. É como se aquilo que eles dizem aqui fossem bandeiras que foram defendidas lá fora pela extrema-direita e, portanto, bandeiras essas que seriam mais reconhecidas ou se converterem em bandeiras vitoriosas, o que é uma grande mentira, né? Olha que ele escreveu aqui, isso está sendo compartilhado por várias criaturas, vou mostrar aqui uma delas que está compartilhando isso. Escreveu a criatura: a Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da Agenda 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens. Vou analisar essa frase aqui. Vou pegar só isso aqui, né? Então quer dizer que a direita avançou lá na Europa porque eles são contra a descarbonização. Eles querem cada vez mais que tenhamos veículos poluentes, cada vez mais as energias que poluam a Europa, que essas aí sejam as energias, né, utilizadas pelo povo europeu. É disso que eles estão falando. Eles estavam preocupados também com ideologia de gênero na Europa. Gente, a Europa já foi, já voltou, já está indo de novo. Isso não é assunto que se discuta na Europa. Ninguém está preocupado com isso. Ideologia de gênero, tutelar crianças, o comunismo, o socialismo. Ninguém está preocupado com isso. Isso é coisa da cabeça de gente perturbada aqui no nosso país, né? E que também foi, o voto, né, foi contra libertinagens. O que é libertinagem, senhor Jair Bolsonaro? O
senhor deve ter algum conhecimento de causa nisso aí, né? Porque o senhor tem uma vida meio esquisitona, né? Para dizer o mínimo, né? Os valores da família a respeito à propriedade privada. Vem cá, ninguém falou em família lá, isso não está em discussão na Europa, ninguém vai atacar a família, ninguém cai nessa tipo de patifaria, né? Respeito à propriedade privada. Também não tem ninguém atacando propriedade privada na Europa. As pessoas da extrema-direita estão com outras pautas. Mas essa gente alucinada, eles ficam publicando esse tipo de coisa, né? Republicou aqui, mas com uma foto ao fundo, né? Foi o Braga Neto, né? Os valores da família a respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa. Os europeus não estão defendendo a utilização de armas, isso não passa pela cabeça do europeu. É uma coisa completamente absurda isso que foi colocado aqui, né? E a liberdade de expressão, também eles não estão nisso aí, né? E no final ele escreve aqui, Estados Unidos com Trump em novembro de 2024 e Brasil em 2026 serão os próximos nessa grande corrente do bem, Jair Bolsonaro. Bom, isso é o que vocês estão desejando, né? Agora, esse 2026 aí só vai valer para quem estiver fora da cadeia, né? E quem for elegível, porque quem estiver encalacrado, como o senhor Braga Neto, que fez essa publicação, e o Bolsonaro, aí a situação vai ficar complicada para eles, né? Mas é o que eles estão se apegando nesse momento, né, gente? Porque na medida que nós consigamos ver a Polícia Federal concluir esses inquéritos e todos os analistas que você pesquisar, você pode dar uma busca geral aí, todos eles estão afirmando que desse mês não passa. Esse mês não passa, não tem como passar. Eles estão aí pegando as últimas informações, alinhavando isso aí para mandar para o Procurador-Geral da República. E todas as evidências, tudo aquilo que a gente sabe, né? Se a gente lê o que está no Código Penal, o que está no ordenamento jurídico do nosso país, é cadeia, é cana, não tem o que escapar. Mas essas criaturas continuam fazendo essas manobras aí para ver se distrai a sociedade, né? Temendo prisão, Bolsonaro dá aval para articulação de Tarcísio para baixar temperatura com o judiciário. Se vocês observarem, o inelegível ele parou de atacar o Supremo Tribunal Federal, né? Nunca mais falou o nome do ministro Alexandre de Moraes, está tentando ali baixar algum tipo de temperatura, mas não dá para pagar aquilo que está no inquérito, aquilo que estão nos autos, né? O Tarcísio está tentando fazer essa ponte aí de ser o bolsonarista sem Bolsonaro, né? Ele quer se viabilizar nesse campo da extrema-direita, mas como se fosse assim um Bolsonaro mais cheirosinho, que não é tão genocida quanto aquele que esteve à frente do nosso país. Mas isso está recebendo até, inclusive, críticas, né? E ataques dentro da própria direita em função desse tipo de comportamento dúbio também do Tarcísio de Freitas. Na linha fina aqui nós temos, governador elogiou Dilma no final de semana, e oferece jantar a Campos Neto nessa segunda. Governo Lula vê movimentos de pré-campanha. É o que está acontecendo, no meio da política, campanha direto, né? Outra matéria aqui falando aqui ainda da questão da eleição na Europa, né? A ascensão da extrema-direita na Europa reforça a necessidade de frente ampla no Brasil e pontes com Centrão, dizem assessores. Olha, gente, do mesmo modo que aconteceu essa eleição na Europa, eu tenho chamado a atenção aqui no nosso portal de algo extraordinário que aconteceu pertinho de nós, que foi a eleição no México. É impressionante como é que a direita toda escondeu isso, os veículos de comunicação esconderam também, e mesmo no campo progressista, os holofotes não foram acendidos com muita intensidade em relação a esse fenômeno que aconteceu lá. Porque isso nos dá também grandes lições, que lá no México se fez um enfrentamento a esse discurso da extrema-direita, esse discurso absolutamente imbecilizado, surreal, essas pautas todas que lá no México, sim, foram colocadas em debate e foram colocadas lá ao escrutínio do povo mexicano, elas foram derrotadas. O que venceu no México foi o humanismo, foi a fraternidade entre os povos, foi uma visão voltada para o Estado social, para um Estado mais justo, para um emprego com salário digno, com moradia digna, enfim, esses foram os discursos que foram vencedores no México. E eles estão iluminando muitos organismos políticos no mundo, muitos debates políticos no mundo, e no Brasil não poderia ser diferente, né? Eu acho que a gente tem que ficar menos preocupado com essa situação fantasmagórica lá
que aconteceu na Europa agora e prestar mais atenções em situações efetivas que aconteceram no campo do humanismo. O que aconteceu na Europa não vai mudar absolutamente nada na realidade europeia e nem na realidade aqui no nosso país. Serve sim como indicadores. Agora, o que aconteceu no México mudará a realidade lá no México para melhor e influenciará muito o que acontece ao redor desse país, mundo afora, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Mande seu comentário e vamos cobrar cada vez mais que a Polícia Federal conclua logo essa novela, né? Já passou do tempo, né? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!